Então, agora vamos para a parte de diagramas elétricos, mas primeiro nós vamos falar sobre a simbologia e o funcionamento dos principais componentes. Então, nós dividimos essa parte 3 em duas partes. Primeiramente, nós vamos falar dos componentes e como que eles funcionam, para depois a gente estar aprofundando mais em certos tipos de diagramas elétricos, beleza? Faremos primeiro um resumo do que já foi visto nos capítulos 1 e 2. Então, o que a gente tem que saber sobre os capítulos 1 e 2? Nós temos que saber o que é tensão, o que é resistência, o que é corrente elétrica, certo? Tensão é a diferença de potencial entre dois pontos. Resistência é a oposição oferecida por qualquer material à passagem de corrente elétrica. E corrente elétrica é o quê? É o fluxo orientado de elétrons, certo? E se eu tenho tensão e resistência, consequentemente, eu terei uma corrente elétrica. Nós também temos que lembrar a associação entre essas três grandezas, que é a famosa lei de Ohm, em que I é igual a V sobre R. Ou seja, se eu tenho uma tensão de 12 volts e uma resistência de 10 ohms, logo eu terei uma corrente de 1,2 ampere. Como a corrente é diretamente proporcional à tensão, quanto menor a tensão, menor a corrente. Quanto maior a tensão, maior a corrente. Quanto menor a resistência, maior será a corrente. E quanto maior a resistência, menor será a corrente. Depois de recordar essas regras, estamos aptos a começar o capítulo 3, que nós vamos falar sobre diagramas elétricos, simbologia dos principais componentes e como que eles funcionam, certo? Então vamos começar com o contato. Primeiramente, pessoal, não confunda contato com botão. São duas coisas completamente diferentes. Contato só existem dois, ou ele é normal fechado, ou ele é normal aberto. Nesse quadro ao lado aí, nós temos o que? A simbologia das botoeiras de pulso, ou seja, a botoeira de pulso é aquela que, quando você aperta, ela só troca de estado enquanto ela estiver apertada. Quando você solta, ela volta para a posição original, certo? Então nós temos aí na parte superior um tipo de simbologia e na parte de baixo outro tipo de simbologia que também é comum. E na parte de baixo nós temos aí outro tipo de botão, que é um botão com retenção, certo? Vou pegar aqui um exemplo de um botão com retenção, que é esse aqui. Então, quando a gente muda de estado, ele fica e permanece no estado que você deixou a última vez. Então, existe basicamente dois tipos de botão. O botão sem retenção, ou seja, aquele que é somente um pulso, e o botão com retenção, aquele que mantém na última posição que você deixar. Então, vamos para o exemplo 1. Nós precisaremos de uma fonte de tensão, no caso aqui trifásico, onde nós temos 3 linhas, certo? Então, o exemplo é acionando uma lâmpada por um botão de contato normal aberto, que a sigla em português é NA, significa normal aberto, ou NO em inglês, que é normally open, como a gente pode ver na observação aí. Então vamos acompanhar o passo a passo que foi feito aí durante o vídeo, certo? Então a gente vai pegar e interligar uma das linhas, vamos considerar aqui a linha 1, até o botão normal aberto da botoeira, como vocês podem estar observando aí no vídeo. Em destaque aí, vou pegar um cabo, vou ligar na linha 1 e vou puxar até a extremidade normal aberta, NO, do botão. Ou seja, eu estou utilizando o contato normal aberto dele. Depois eu vou conectar do outro terminal dele normal aberto até um dos polos da lâmpada. Pode observar que eu conectei aí agora também no vídeo. E depois eu vou pegar o outro terminal da lâmpada e vou voltar até uma das linhas. Para quê? Para que eu feche o circuito. Ou seja, essa região aqui é o circuito. A gente pode dizer que o circuito está fechado. Então, quando eu vier aqui executar, vocês vão poder acompanhar igual lá nesse vídeo à direita. Então, quando eu aperto aqui, a lâmpada liga, certo? E quando eu desligo, a lâmpada apaga. Vocês podem estar observando aqui. Então, quando eu aperto, a lâmpada acende. E quando eu solto, a lâmpada apaga. Beleza? Então, pessoal, agora vamos para o exemplo 2. Acionando uma lâmpada por um botão de contato normal fechado, ou seja, NF.
ou do inglês NC, Normally Closed. Então, pessoal, observando aqui o exercício anterior, vamos adicionar aqui uma botoeira do lado, que poderia até ter sido utilizado no exemplo anterior, que seria até mais fácil de entender, porque ela é uma botoeira, ou seja, ela apresenta os dois contatos, certo? Ela já tem aqui, ó, o normal aberto e o normal fechado. Pode-se dizer que no anterior a gente utilizou somente o normal aberto, e nessa prática nós iremos utilizar apenas o normal fechado. Então, como vocês podem acompanhar no vídeo à direita, basta nós substituirmos esse pedaço aqui, no caso aqui eu estou deletando essa linha, certo? Então, observe, eu estarei trocando o cabo que estava chegando no normal aberto e vou jogar agora no normal fechado. Então, o cabo que antes vinha para cá, agora eu vou fazer com que ele venha até o botão, né, o contato dele normal fechado. E o circuito segue normalmente. Então, eu posso até deletar esse botão aqui. Então, agora eu estou usando o contato normal fechado. Observem na minha montagem aí do vídeo à direita. Certo? Olha lá. Anteriormente ele estava no contato normal aberto, agora ele está no contato normal fechado. Então, quando eu energizar o circuito, que é como se é a parte que eu aperto play aqui, observe que a lâmpada já está acesa. Ela já começa acesa. E quando eu pressiono a botoeira, que ela apaga. Então, quando eu solto, a lâmpada está acesa. E quando eu pressiono, ela apaga. Certo? Então, quando eu der stop aqui, a lâmpada vai apagar novamente, porque eu tirei a energia do circuito. Agora falando sobre relé e contadores, os dois apresentam o mesmo princípio de funcionamento. Eles diferenciam apenas pela aplicação. Aqui ó, temos o exemplo de um contador. O contador segue o mesmo princípio do botão. É como se eu tivesse vários contatos. No caso desse aqui, eu tenho 3 contatos de força normais abertos, um normal aberto, um normal fechado e aqui os terminais de alimentação. Para entender melhor o funcionamento, a gente vai acompanhar o vídeo agora. Então, este é um relé. No caso deste exemplo, este é um relé que trabalha com baixa tensão para operar correntes, né, e tensões superiores. Certo? Então, ele consiste em uma bobina enrolada ao redor de um núcleo ferromagnético e, através de efeito eletromagnético, quando energizamos a bobina, ela atrai materiais ferromagnéticos para perto. Então, quando energizamos os terminais A1 e A2, observe que o contato vai ser atraído para baixo. Então, pode-se dizer que o de cima seria o contato normal fechado e o de baixo seria o contato normal aberto, porque quando ele está atuado, ele vai para a posição de baixo. Observe agora então que vamos alimentar a bobina A1 e A2 por uma pilha e vamos alimentar ali o contato normal aberto, uma lâmpada que estaria sendo alimentado por uma tensão de 220 volts. Observe que como está desenergizado, a corrente elétrica não passa. Mas a partir do momento que apertamos o botão, passa a circular a corrente, então fecha o circuito alimentando a lâmpada. Ou seja, a lâmpada está sendo comandada por uma tensão de 1,5 volts. E este contato aí poderiam ser vários. Ou seja, no caso de um relé, então nesse aí nós temos um contato, mas um contator nós temos vários contatos. Então aí nós podemos estar observando mais de perto o que acontece. Acompanhe agora o exemplo 3, acionando um motor trifásico via contator. Então vamos para a parte prática. Primeiramente, vamos estar interligando aí, certo? Uma das fases até o contato normal aberto. Certo, pessoal? Eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, de observar que sempre que você vê contatos normais abertos, em caso de botões,
né? O contato normal aberto vai ser 13, 14, 23, 24, 33, 34, certo? Então, os terminais 13 e 14 vão indicar que o contato é normal aberto. Então, vamos continuar. Outra observação que eu gostaria de fazer é que o circuito que estamos fazendo agora é como se fosse aquele exercício 1 e 2 de ligar uma lâmpada através do contato normal aberto ou contato normal fechado. Só que agora, ao invés de estar ligando uma lâmpada, nós estaremos ligando um contator. Lembrando de que quando falamos de ligar o contator, estamos nos referindo aos terminais A1 e A2, que representam a bobina do mesmo. Lembrando que quando a bobina é energizada, ele troca os contatos. Tudo que é normal aberto fica fechado e tudo que é normal fechado fica aberto. Certo? Então vamos dar sequência aí. Então do 14 eu vou até o terminal A1. Observe o destaque no vídeo aí. E para fechar o circuito temos que levar o terminal A2 até uma outra fase qualquer, que pode ser A2 ou A3, para que a gente possa aí estar fechando o circuito. Então, este é o circuito do contator. Então, quando pressionarmos esse botão, o contato normal aberto fecha, levando energia ao contator em questão. Certo? E vocês podem estar se perguntando também para que serve essa lâmpada aqui. A gente vai utilizar essa lâmpada para poder indicar se o contator está energizado ou não. Vocês podem estar olhando aí, né? Quando eu pressiono o contato, né? Quando eu pressiono o botão, eu energizo o contator, certo? Só que para ficar mais visual, nós vamos colocar uma lâmpada em paralelo com o contator. Então, como que a gente faz para colocar uma lâmpada em paralelo com o contator? Nós vamos pegar um fio, dois fios, certo? Um antes e um depois. Então, esse ponto aqui nós vamos estar levando até um terminal da lâmpada. E do outro ponto, ou seja, do A2, vamos estar ligando no outro terminal da lâmpada. Observe que toda vez que tiver energia em K1, terá energia na lâmpada. Ou seja, essa lâmpada aqui é aquela lâmpada do painel que indica que o contator K1 está ligado, pois toda vez que K1 tiver energia, essa lâmpada também tem energia. Certo? Então é isso que vocês vão acompanhar aí no vídeo à direita. Observe que eu pego os dois cabos e vou estar colocando aí em paralelo com o contator. Agora, toda vez que eu pressiono o botão, a lâmpada também acende. Certo? Ok, então agora vamos dar sequência. Eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, pessoal, que é o seguinte. Observe que quando eu aperto este botão, K1 energiza. Certo? K1 é a lâmpada. Só que K1 ele tem, em tese, né, infinitos contatos. Como que eu vou dizer quais são os contatos de K1? Eu tenho que dar um nome para ele. Então, esse contator aqui eu vou chamar ele de K1. E esses contatos aqui, observe que está aqui, ó, KM. Eu não quero que ele chame KM, eu quero que eles sejam contatos de K1. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que K1 estiver energizado, esses contatos aqui vão fechar. Observem. Quando eu pressionar aqui, olha o que aconteceu. K1 está energizado, então, consequentemente, os três contatos dele fechou. Esses três contatos de um contator nós chamamos de contatos de força, que são os contatos que devem ser utilizados para alimentar as cargas. Certo? Então, quando eu pressiono a botoeira,
os 3 contatos de força de K1 fecham juntamente com K1, certo? Então, nós vamos aproveitar isso para fazer o quê? Para ligar o motor trifásico. Então, como que a gente faz para ligar o motor trifásico? Nós temos que alimentar esses 3 contatos de força vindo das 3 fases. Observe. Então, as 3 fases estão chegando aos 3 contatos de K1, certo? E temos que fazer com que esses 3 contatos de K1, ou seja, os outros lados dos contatos de K1, cheguem até o motor. O que a gente vai conseguir perceber aí? Vai conseguir perceber que, ao energizar K1, esses 3 contatos vão se fechar, alimentando o motor. Conclusão, esse botão está controlando o motor em questão, certo? Então, vamos acompanhar a montagem aí no vídeo ao lado. Então, agora, quando a gente executar, dá para observar que quando eu apertar o botão aqui, o motor energiza. E quando eu solto o botão, o motor desenergiza. E a lâmpada servindo de indicação. Conclusão, essa lâmpada aqui indica que o motor está ligado. Relés temporizados, também conhecido como temporizadores. Existem basicamente 2 tipos de temporizadores, o TOM e o TOF. Nós vamos estar vendo os dois aqui para que você possa entender melhor. A simbologia é essa que está ao lado aí. Observe que os contatos não mudam, os contatos continuam sendo normais, fechado ou aberto. O que muda é o símbolo que está à esquerda do desenho, certo? Então, quando a curva é para fora, nós dizemos que ele é do tipo TOM. E quando a curva é para dentro, a gente diz que ele caracteriza um contato de temporizadores do tipo TOF. O temporizador do tipo TOM, o que significa TOM? Significa Timer on Delay, ou seja, é aquele temporizador que ele demora um tempo para ligar, certo? E o temporizador tipo TOF, que significa Timer of Delay, é aquele temporizador que tem retardo para desligamento, certo? Assim que você energiza, ele atua e depois de um certo tempo ele desliga e permanece assim até que repita o processo. Então vamos lá, as principais diferenças entre os temporizadores do tipo TOM e TOF. Primeiramente, vamos entender o circuito da esquerda. Observem que temos esse circuito aqui formado pela botoeira S1 com contato normal aberto e a bobina, de KT1, certo? Então aqui nós temos esse circuito e observe que para que a corrente circule nesse circuito aqui, nós temos que pressionar S1, ou seja, a bobina de KT1 depende de S1. Agora vamos analisar o circuito das lâmpadas, que seria as nossas cargas, nesse caso aqui, as nossas saídas, por exemplo. Então, temos energia nesse ponto aqui, e chega aqui a gente tem uma ramificação, ela pode ir para a direita ou para a esquerda. Observe que o caminho para a esquerda já está fechado. Conclusão, a energia tem como circular por esse caminho que eu estou fazendo com o mouse aqui, certo? Então, essa lâmpada, inicialmente ela já está acesa. E como que vai funcionar o circuito? Quando eu pressionar S1, depois de um tempo que ele estiver pressionado, esse contato aqui vai trocar de posição, como vocês podem estar vendo no gráfico aí. Observe que no gráfico, olha como que ele se comporta. Esse momento aqui é o momento que eu pressionei e energizei a bobina A1 e A2. Então, o tempo está passando aqui, esse temporizador que foi selecionado para 10 segundos, depois de 10 segundos ele trocou de posição. Então agora o circuito circula pelo lado direito, acendendo a lâmpada H2. Caso eu desenergize, assim como mostra o gráfico, assim que eu desenergizar a bobina de A1 e A2, ela volta para a posição original. Nesse caso, acendendo a lâmpada H1. Certo? Agora vamos analisar o segundo circuito com o temporizador do tipo TOF. Observe que é o mesmo esquema do primeiro. No caso, a bobina do KT2 depende da botoeira S2.
ou seja, ela só energiza caso S2 esteja energizado. Agora vamos observar o comportamento das lâmpadas do lado direito. Observe que, assim como no circuito 1, no circuito 2 a lâmpada H3 já está energizada, porque a energia está circulando por esse caminho aqui, certo? Fechando o circuito. Quando eu pressionar S2, observe no gráfico do TOF. Quando eu pressionar S2, assim que eu pressionar S2, ele já troca de posição, atuando o contato, ou seja, agora a lâmpada H4 já está acesa. Então, como que esse temporizador do tipo TOF funciona? Quando eu solto o botão, como o próprio nome diz, ao desenergizar. Quando eu tiro a energia, ele começa a contar um tempo. E depois desse tempo é que ele volta para a posição original. Certo? Então, essa é a diferença entre o temporizador do tipo TOM e do tipo TOF. O tipo TOM tem um retardo para ligação, nesse caso aqui de 10 segundos, e o do tipo TOF tem retardo para desligar. Então, vamos fazer os exercícios para que vocês possam fixar o conteúdo, porque o conteúdo dessa parte do capítulo é de extrema importância e você vai precisar muito dos conceitos aprendidos nessa aula. Então, pessoal, está gostando do vídeo? Se você gostou dessa videoaula, clique no botão gostei aqui embaixo, porque isso ajuda a divulgar o nosso trabalho. Lembrando que a Treinar Serviços tem mais de 20 anos de experiência na área de automação industrial. Nós trabalhamos com serviços de automação industrial e treinamentos. Vem aprender com quem realmente entende de automação. Nós temos todos os equipamentos aqui e se você tem interesse em fazer a parte prática do treinamento, se inscreva em nosso site www.treinarserviços.com.br. Lá você vai encontrar todas as informações de como você pode agendar sua aula para que você possa fazer as atividades práticas em nossos laboratórios.